Começamos agora a programação do palco Active Trades. Phishing, clonagem, invasão de contas, fraudes e mais fraudes. A cada novo dia somos virtualmente desafiados pelos golpes online. Será que estamos preparados e preparadas para fugir das ciladas virtuais? Confira no workshop sobre cibersegurança. Convidamos ao palco Lina Yajima, superintendente de dados e tecnologia da Ambima. Boa tarde. Primeiro, obrigada por todo mundo estar aqui nesse painel de cyber, que acho que é inquestionável a importância do assunto. Segundo, fazendo a minha autodescrição, então eu sou uma mulher de origem oriental, estatura quase média. Estou vestindo uma camisa azul da Ambima. Atrás de mim tem uma tela do Ambima Summit. E hoje eu tenho o prazer de chamar o Marcelo Zillo, Head América Latina de Segurança da AWS, para compartilhar um pouco dos aprendizados desse assunto tão importante que é o assunto de cibersegurança. Marcelo, seja bem-vindo. Eu estava perguntando se eu podia entrar dançando e o pessoal ficou na dúvida. Primeiro, boa tarde, prazer estar aqui, agradecer a Lina, agradecer a Ambima pelo convite. Vejo caras amigas aqui, amigos. Fazer minha descrição, sou um homem branco, uso óculos, tenho cabelos grisalhos, os que me sobram, diga-se de passagem. Tenho 1,86 m, estatura alta, estou de calça preta, estou de camisa social branca, atrás de mim a mesma tela que a Lina acabou de nos compartilhar. Estou usando um tênis branco, que tem o logo da empresa que eu trabalho, que é a AWS. Então o pessoal fala de vestir a camisa da empresa, eu visto o tênis, né? Então, dos pés à cabeça. Sou pai do Augusto, um menino de 7 anos. Quem tem filho aí, só para eu saber? Ótimo. Então vocês talvez se enxerguem em algumas histórias que eu quero compartilhar com vocês. Sou marido da Thaís e sou filho de radialista. Então se deixar, eu fico com o microfone até amanhã cedo aqui, mas eu prometo que isso não vai acontecer. Tá bom? Legal. Vocês vão ouvir o nome de Augusto algumas vezes durante a apresentação. Meu filho de 7 anos. E esse tema, obviamente, ele é muito relevante, mas eu queria trazer algumas reflexões para a gente começar. Quem chegou a usar um telefone como esse? Eu cheguei a usar. Na casa da minha avó tinha um telefone desse. E como é que a minha avó protegia o telefone? Um cadeadinho, lembra? Aquele cadeadinho com uma chavinha. E ela primeiro falava assim, filho, onde você vai ligar? Para quem? Quanto tempo você vai ficar na ligação? E ela nem me dava a chave. Ela ia lá, abria o cadeado, eu usava o telefone, e ela ficava monitorando o que eu estava fazendo. Eu falava para ela, vó, eu vou ligar para um amiguinho 10 minutos. Ela ficava no 9h30 falando, está acabando. Né? De lá para cá o mundo mudou. Muita coisa mudou. Mudou inclusive com a internet, certo? Vocês estão ouvindo esse barulhinho? O que é isso? Quem lembra o que é isso? Tem um monte de cabeça fazendo assim, né? Isso é um modem, né? Outro dia eu mostrei isso aqui para o meu filho e falei para ele, filho, isso aqui era internet. Ele, hã? Mas hoje eu acesso sem barulho, papai. As coisas mudaram. E para trazer a história do meu filho, que tem a ver com cibersegurança, e aí a gente vai entrar no contexto, que é o contexto econômico, acreditem. A gente vai falar da economia de cibersegurança, o cybercrime. Outro dia eu estava sentado, ele virou para mim e falou assim, pai, eu quero usar seu celular, posso? Eu falei, não. Para que você quer meu celular? Porque a minha Netflix no meu tablet está lenta. Está levando de 5 a 10 segundos para carregar o filme. Eu falei, 5 a 10 segundos? Eu falei, será que eu conto para ele o que era VHS, locadora, esperar? Eu falei, mas não vai adiantar muito, né? Eu falei, filho, o papai tinha que esperar semanas às vezes para assistir um filme. Ele, pai, isso é do passado, agora está na minha mão, certo? Você me empresta seu celular? Eu falei, não. Ele pegou o celular em cima da minha mesa, apontou para o meu rosto. O que aconteceu? Abriu o celular, virou as costas e saiu.
E eu fiquei com cara de tacho. Meu filho de 7 anos me hackeou em 10 segundos usando engenharia social, porque enquanto eu falava com ele, ele pegou o celular, colocou na minha cara, saiu e usou o celular. Não só o mundo mudou do ponto de vista de tecnologia, mas do comportamento das pessoas. E aí, óbvio que isso trouxe muito benefício para as empresas, mas também trouxe um cenário, que é isso que eu quero trazer para vocês aqui. O mundo, vocês concordam, ficou mais digital, ficou mais híbrido, ficou muito mais conectado e trouxe muito mais oportunidades, para o bem e para o mal. Cibersegurança, obviamente, virou uma necessidade para qualquer tipo de negócio que está conectado e que é digital. Agora, isso também trouxe oportunidades e trouxe oportunidades para o crime organizado. O crime organizado migrou do físico para o digital. Eu não vou perguntar quem já passou por isso, eu sempre pergunto a avó, a tia, o primo, o irmão, o amigo. Quantos aí já tiveram um papo, né, de alguém falando assim, roubaram meu WhatsApp, roubaram minha rede social, comprometeram minha conta X, tive o prejuízo Y, usaram meu cartão indevidamente, não é isso? Quanto a gente ouve isso? E óbvio que isso tem um impacto econômico e tem um desafio para nós, como cidadãos, como empresa e como colaboradores. Muito do que eu vou falar para vocês aqui hoje são experiências que eu particularmente tive com clientes durante os 26 anos aí que eu estou na área e coisas que muitas vezes são simples de implementar e que a gente esquece. Eu estava aqui falando com os amigos antes de entrar, né? Um deles a gente já comentou. Então, eles vão revisitar o tema. Agora, quero trazer um aspecto econômico para vocês. Aí vocês me ajudam. Se a gente for falar de PIB, Produto Interno Bruto, qual é a maior economia do mundo? Quem? Alguém chuta? Estados Unidos. Maior economia do mundo. Qual é a segunda? China. Qual a terceira? Alemanha, Japão, Reino Unido. Cybercrime já é a terceira maior economia do mundo. Não sei se vocês já tinham visto esse número, 8 trilhões de dólares. O que significa dizer que o Japão, que era para ser o terceiro, passa a ser o quarto, se a gente colocar o cybercrime nessa conta, e o Brasil, que era o nono, passa a ser o 10º. E esse número tende a crescer. Existe uma estimativa de que esse número pode chegar a 10,5 trilhões de dólares em 2025. Por que eu trago esse número? Porque cibersegurança já não é só uma questão técnica há muito tempo. Ela vai muito além disso. É uma questão, inclusive, econômica, é uma questão social e é uma questão comportamental. Outra história do meu filho para vocês lembrarem. Eu falo para ele assim, papai hoje falou bastante de você, filho. Outro dia ele vira para mim e fala assim, papai, por que eu tenho que ter senha? Uma criança de 7 anos. Né? E eu tive que explicar para ele que o mundo não é tão bonzinho como a gente está acostumado a ver. E eu expliquei tudo isso para ele e falou, pai, mas não serve a biometria de face? Né? Ele estava me perguntando que não precisava de senha, porque senha é chato. Tem outros mecanismos mais, com menos fricção, uma criança de 7 anos. Então, isso também faz com que a gente tenha que discutir, aliás, essa é uma defesa que eu faço constante. Para mim, cibersegurança tinha que ser um assunto de família no domingo. Tem que começar na cultura em casa. Teve um domingo que eu fiz uma experiência familiar, então eu posso contar para vocês. Sou família de italianos, eu estou tentando segurar minha mão aqui, eu juro, né? E estavam todos italianadas sentadas lá. Eu falei, vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês usam o segundo fator de autenticação no WhatsApp? Todo mundo ficou assim para mim. Oi? Segundo o quê? Tem que ter um outro telefone? Eu falei, não, vamos lá, todo mundo junto aqui, ó. Rede social, quem usa assim? Esse tem que ser um assunto discutido no dia a dia, porque é uma questão cultural. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas mudem o comportamento no dia a dia, as empresas vão se beneficiar no futuro. Meu filho um dia vai estar sentado, trabalhando, diz ele que quer trabalhar com cibersegurança. Coitado. Mas diz ele que quer um dia trabalhar com isso, ele vai estar sentado e parte do que ele aprendeu a vida toda, que é muito diferente do que eu aprendi, por exemplo, do ponto de vista de tecnologia e comportamento, ele vai ter que usar. Agora, esse é outro dado interessante. O World Economic Forum, ele gera um reporte anual de riscos globais. Aqui a gente está falando são riscos que podem gerar impacto em escala global
econômico, social, enfim, que vão causar problemas. Cibersegurança está entre os top 10, já há muito tempo, não é de hoje. Cibersegurança, a insegurança, o cybercrime são problemas que estão impactando, como vocês viram, 8 trilhões de dólares. Quem já ouviu falar lá do caso de ataque de sequestro de dados, de ransomware? Né? Há quanto tempo existe ransomware, vocês sabem? Quem me ajuda? Quem é de segurança aí? Ransomware não é algo novo, existe há mais de 10 anos. Eu me lembro do primeiro, eu trabalhava na época numa empresa e começou a ter tentativas e tal, e a gente tentando entender o que estava acontecendo. Isso faz mais de 10 anos, não é novidade. Mas ganhou escala porque o cybercrime entendeu que isso dá dinheiro. Agora, se tem o cybercrime, se tem um mercado, obviamente, que está olhando para isso, e nós de segurança temos que olhar também, o que eu quero trazer para vocês é o que eu chamo aqui, primeiro, das causas. Porque eu acho que se a gente entender as causas mais frequentes, a gente consegue pensar em mecanismos melhores e o famoso 80-20. Pouco esforço, muito impacto. Primeira causa mais comum desse monte de incidente que a gente vê, inclusive dos ataques de ransomware, é roubo de credencial. Lembra lá da minha avó, do telefone? Como é que a minha avó controlava a credencial? Era a chavinha, certo? Hoje, credencial digital é um ativo. O cybercriminoso, ele quer uma credencial. Vocês sabem quanto custa uma credencial de acesso na Deep Web? Alguém chuta? Com menos de 10 dólares você compra uma credencial. Um ataque de ransomware na Deep Web você compra por aproximadamente 48, 50 dólares. O que eu quero dizer com isso? Houve uma popularização dos mecanismos. Da mesma forma que a democratização tecnológica trouxe benefícios para nós como sociedade, trouxe um desafio. Então, proteger credencial é importantíssimo, como a gente está vendo. O segundo item está relacionado ao ataque de phishing. Sabe aquele e-mail? E-mail que você está devendo, e-mail da herança, né? O WhatsApp com o link lá do amigo que quer te dar 100 milhões de dólares. Né? Óbvio que isso tem que ser discutido do ponto de vista cultural. Nós vamos falar de cultura daqui a pouquinho. E essa pesquisa também traz alguns dados relevantes. Essa pesquisa é de uma empresa chamada Verizon, que é uma empresa de segurança, eles também publicam isso anualmente. Tá? E eles falam que 74% dos ataques cibernéticos vêm de fatores humanos. Erro operacional, vazamento de credencial, uso de permissão excessiva, ou seja, são erros que podem acontecer de operação. Eu sempre digo que eu acredito que ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou errar. Certo? Ninguém faz isso. A gente sai de casa sempre querendo fazer a coisa certa, mas algumas coisas podem acontecer. 83% dos incidentes são, de alguma forma, têm participação de atores externos. E 95% dos ataques cibernéticos têm objetivos financeiros. Isso explica os 8 trilhões lá? Explica. Né? Deixa eu só pôr uma pimentinha em tudo isso que a gente está discutindo. Todo dia sai tecnologia nova, não sai? O mercado está falando de Generative AI, né? Uso de Generative AI para criar novos modelos de negócio. Não é o objetivo do nosso papo hoje, mas eu deixo aqui uma pergunta. Como é que eu uso Generative AI de forma segura? Porque no final você vai pegar dados e treinar um modelo para tomar decisões e criar novos produtos e serviços e otimizar processo. Mas como é que eu uso isso de forma segura? A gente tem que se perguntar isso. Tá? Agora, muito bem, Zilo, você contou a má notícia, um monte de problema. Então, como é que a gente resolve? Primeiro, eu vou dizer para vocês o seguinte, não tem bala de prata. Eu adoraria chegar aqui e falar assim, Lina, tem uma coisa que a gente vai fazer que resolve tudo, mas não tem. Mas tem algumas coisas. Aqui eu vou usar uma história do meu filho de novo. E quem tem filho vai se enxergar nessa história. Todo dia eu tenho que falar para Augusto a mesma coisa. Augusto, vai escovar o dente antes de dormir. Quem tem que falar isso para o filho aí? 7 anos. Augusto, vai escovar o dente antes de dormir. E outro dia eu estava conversando com um amigo meu. Falei, cara, todo dia eu tenho que falar para meu filho que ele tem que escovar o dente. Ele tem 7 anos. Será que eu vou ter que ficar falando isso para ele até os 15? Ele falou, se você tiver sorte, porque o meu tem 25, eu falo para ele até hoje. Por que eu trago esse exemplo? Porque tem coisas em cibersegurança que a gente tem que fazer, querendo ou não. É higiênico. E acreditem, essa expressão de higiene cibernética, ela existe. Como que a gente faz isso? O que vocês vão ver aqui, o que eu chamo de higiene cibernética, é o que eu estou chamando aqui de quick wins. Tá bom?
São coisas que a gente tem que fazer e que resolvem grande parte daqueles incidentes que a gente viu antes. Alguém chuta qual é o primeiro? O tal do segundo fator de autenticação. Você não tem escolha mais. Não dá mais para você ter um produto digital ou um acesso de um usuário, ou de um administrador, ou de quem quer que seja, que não usa um segundo fator, seja ele qual for. Seja autenticar o dispositivo, seja autenticar a geolocalização, seja o app de autenticação, tem que ter alguma forma para você validar se aquela pessoa, se aquela identidade digital está sendo usada pela pessoa que deveria usar. Não tem como não fazer. Lembra que eu falei dos ataques de ransomware? Nos últimos 5 anos eu acompanhei mais ou menos uns 40 casos. Vocês devem imaginar, um caso de ransomware quando acontece não é muito divertido, né? Mas quando a gente está tratando, em grande parte dos casos, se tivessem utilizado um segundo fator de autenticação, o risco teria sido menor e poderia ter sido detectado antes. Porque muitas vezes um ataque começa com roubo de credencial. Tá? Segundo, problemas e vulnerabilidades de segurança conhecidas têm que ser corrigidas. Ponto. Grande parte dos ataques que acontecem utilizam vulnerabilidades conhecidas. Não é algo novo que o cara levantou de manhã e falou assim, descobri. Não. É algo que já existe há 2 anos, 3 anos. Eu participei de um caso alguns anos atrás, onde a empresa ficou parada 2 semanas em virtude de um ataque de ransomware e foi explorada uma vulnerabilidade que já tinha correção há 3 anos. Há 3 anos já tinha uma correção e ela não tinha sido aplicada no ambiente. Parece básico? É básico, é higiênico. Isso a gente tem que fazer. Terceiro? Aí. A gente falou de acesso. Quem trabalha no dia a dia aqui na TI, que tem acesso privilegiado, vai lembrar de uma frase que eu uso sempre. Quem assistiu Homem-Aranha aí? O que o tio Ben falava para o Homem-Aranha? Quanto maiores poderes, não é isso? Maiores responsabilidades. Credenciais administrativas têm que ter um maior nível de controle. Não dá para dar credencial administrativa para todo mundo. Por quê? Por uma razão muito simples. Um atacante, quando ele ganha uma credencial administrativa, só tem uma palavra para dizer para vocês. Game over. Game over. Não tem mais conversa. Tem uma pesquisa da IBM que fala mais ou menos quanto tempo um atacante fica dentro da rede sem ser percebido. São mais de 200 dias. É quase 1 ano. Então, assim, não tem como a gente não olhar para isso. Mas isso é básico. Resolveria 80% dos problemas. Mas está faltando um aqui, que vai ajudar a gente a introduzir a próxima etapa. Tem que treinar e preparar os colaboradores em cibersegurança. Ah, Zilo, mas eu faço teste de phishing. Eu mando o teste de phishing para as pessoas fazem o teste de phishing e a gente vê quem caiu ou não. Ótimo, é muito bom e é uma recomendação fazê-lo. A pergunta é, as pessoas que caíram no phishing, caíram por quê? E eu sempre faço uma segunda pergunta. Quantos estão reportando isso? Já vou fazer um spoiler para vocês da apresentação. A Amazon, por exemplo, tem um mecanismo interno que a gente permite as pessoas reportarem qualquer coisa ou suspeita de evento de segurança. As pessoas elas são encorajadas a fazerem isso. É cultural. Mas e se eu reportar alguma coisa que não é um problema de segurança? Não tem problema. O melhor é a gente investigar do que a gente não ter visibilidade. É assim que funciona. Então, quando eu falo de treinamento e conscientização, é mais do que isso. Tá? Não é só... Óbvio, phishing é muito importante, sem dúvida é um mecanismo que funciona, mas a gente tem que pensar em como é que eu crio uma cultura de segurança. Nós vamos falar disso. Tá? E aí o que vocês estão vendo são os fatores de sucesso. Fator de sucesso são coisas que a gente tem que pensar mais a médio e longo prazo, que são mudanças culturais, mas que a gente tem que buscar, especialmente quando a gente está falando de empresas e corporações. Vamos para o primeiro. Como que eu crio uma cultura de segurança? O que eu tenho que fazer? A gente sabe que toda mudança cultural do ponto de vista corporativo tem desafios, né? Mas a gente tem que começar. E às vezes quando estou falando com CISOs sobre a questão da cultura, de segurança e tal, mas é complicado. Mas tem que dar o primeiro passo. A gente tem que começar com o primeiro passo. E aí eu já quero deixar um ponto claro aqui. Quem já ouviu isso em alguma palestra de cibersegurança, pode levantar a mão e eu vou ficar chateado junto com vocês. Quem já ouviu aquela frase? As pessoas são o elo mais fraco da segurança. Quem já ouviu isso? Eu fico tão triste com isso. Me dá uma depressão. Porque as pessoas não são o elo mais fraco. As pessoas são o elo mais forte para a segurança.
Quando você conscientiza um usuário e empodera ele para que ele faça parte da cultura, ele vai te ajudar. Posso usar um exemplo real? Eu já trabalhei em instituição financeira, já tive contato com a Ambima no passado por outras vidas em instituição financeira, e a gente tinha uma cultura lá que as pessoas, quando caíam num phishing, elas tinham que reportar. A gente criou essa cultura. Ah, mas o sistema vai pegar. Não, não. Reporta pra gente. Diz que você viu algo estranho. Conta pra gente. Várias vezes a gente evitou ataque cibernético, sabe por quê? Não foi porque o antivírus pegou, não. Adivinha? Uma pessoa denunciou. Ó, vi algo estranho acontecendo aqui, dá para dar uma olhada? Isso gera cultura. Então as pessoas não são o elo mais fraco. A gente precisa ajudá-las e empoderá-las a fazer parte do contexto. E é isso que a gente faz na Amazon, eu vou explicar um pouquinho mais na frente para vocês. E a segurança, como cultura, começa top-down. E aqui eu vou usar outro exemplo da Amazon. Alguns anos atrás, a AWS, a Amazon Web Services, onde eu trabalho, que é a divisão lá de nuvem, ela comprou uma outra empresa para incorporar os serviços como parte do serviço de nuvem. Merge and Acquisition. Certo? Não precisa levantar a mão, só pensa. Quantas vezes, num processo de Merge and Acquisition, foi avaliado as questões de cibersegurança no processo de aquisição? Eu tenho um caso recente, há poucas semanas atrás, uma empresa super preocupada com segurança, com nível de maturidade super alto, merge acquisition de uma empresa pequena, trouxe a empresa para dentro, adivinha o que aconteceu? Problema de ataque cibernético vindo da rede da empresa que eles compraram, que a empresa já estava comprometida. Pô, mas por que a gente não viu isso antes? Porque não fazia parte do processo de merge and acquisition entender quais eram os riscos de segurança envolvidos. Volta à minha anedota. A Amazon foi comprar uma outra empresa, processo de aquisição, reunião dos executivos, C-level. Alguns temas de reunião, um deles era segurança. Aí chegou no tema segurança, olha, nós vamos tratar os temas de segurança agora. Cadê o presidente? Não, o presidente não está. Porque o tema de segurança ele me delegou. Isso lá, o Chief Information Security Officer falando. Como? O presidente não está? Não, a reunião acabou. Nós precisamos tratar o tema de segurança do ponto de vista estratégico. O presidente é a responsabilidade dele também. Os executivos também têm responsabilidade. Resumo da ópera. Dias depois a reunião aconteceu, quem é que estava lá? O presidente da empresa adquirida para falar sobre o tema. Essa é só uma anedota para mostrar para vocês que a gente às vezes fala muito, né, da importância dos usuários e tal, mas é uma questão cultural, bottom-up e top-down. Tem que funcionar assim. Tá bom? Quem gosta de Fórmula 1 aí? Quem se lembra que... Puta, vocês vão falar assim, essa apresentação do Zilo está muito louca, né? Começa a falar, nossa, calma, acredita em mim, vai dar tudo certo. O que aconteceu em 1º de maio de 1995? Alguém lembra? O que aconteceu? Acidente do Ayrton Senna, não é isso? Eu estava no pré, eu não lembro, tá? Mas aconteceu o acidente do Ayrton Senna, morreu com um acidente numa batida de frente em alta velocidade, a gente sabe a tristeza que foi, né? Os domingos nunca mais foram os mesmos. O que aconteceu com a Fórmula 1 de lá para cá? Os carros mudaram muito. E os carros ficaram mais seguros. Aliás, a título de curiosidade, o desenvolvimento do carro que hoje está na Fórmula 1 foi desenvolvido com tecnologia de nuvem, AWS, para simular os túneis de vento, para criar carros com melhores performances, usando inteligência artificial, usando machine learning e outras coisas. Então a tecnologia ajudou a gente a criar carros mais seguros e mais competitivos. Quem é esse piloto aqui? Alguém lembra? Filho de um outro piloto famoso. É o Michael Schumacher, é o pai, né? E o filho, eu acho que é o Michael, não é isso, né? É quase parecido ali. Eu não sou bom de alemão, não, mas é por aí. Ele sofreu um acidente muito parecido com o Ayrton Senna. E vocês estão vendo ele aí que ele sai caminhando. Certo? Óbvio que foi grave, mas ele saiu caminhando. O que mudou de lá para cá? Vamos fazer uma reflexão que aí vai me ajudar a entrar no tema da questão cultural e na divisão de responsabilidade de segurança. Cada componente do carro tem uma premissa, que é proteger o piloto. Seja o chassi, seja o capacete, seja a luva, ou qualquer um dos componentes que o piloto usa, tem uma equipe de desenvolvimento por trás? Sim ou não? Tem uma equipe de engenharia que desenvolve isso? Tem. É o mesmo time? Não. Mas todos eles têm a mesma premissa. Qual é? Segurança é primordial. Eu preciso
proteger a vida do piloto. Então, olha só que doideira. Equipes totalmente diferentes. E a segurança é uma composição de todos, né? Porque o chassi tem que ter componente de segurança, o capacete. Então, por que eu garanto que o piloto sai andando? Porque cada um dos componentes do carro foi desenvolvido com aspectos de segurança no que a gente chama de Security by Design, desde o dia zero. Zilo, o que isso tem a ver com a cultura de segurança? Esse é um exemplo clássico que a gente fala de segurança com responsabilidade coletiva. Como é que funciona isso dentro da Amazon? Quem já ouviu falar de Two Pizza Teams? Two Pizza Teams é um modelo de operação que a gente trabalha, são times pequenos, de 8 a 12 pessoas, que são responsáveis por produtos, serviços, desenvolver funcionalidades, etc. Isso traz mais agilidade, melhora a comunicação, porque as equipes são donas do serviço e, ao mesmo tempo, elas têm autonomia para trabalhar. Ótimo. Eu sempre faço uma piada que, no meu caso, 2 pizzas para o meu time não daria, porque eu como uma sozinho, então eu ia precisar no mínimo 3. Mas, na prática, são times pequenos. O que isso traz? Agilidade, mas esses times têm responsabilidade de segurança. Não, peraí, tem um cara de segurança lá dentro? Não. Tem uma pessoa dentro do time de engenharia, de desenvolvimento, que leva o chapéu de segurança. E ela é medida por isso também. Tem OKRs, tem KPIs. Por quê? Porque o objetivo numa transformação e você criar produtos melhores é dar autonomia. Autonomia com segurança. Então peraí, então a segurança não tem papel nenhum? Tem. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Isso é o que diz o nosso CISO global, que os times de produtos são responsáveis pela segurança dos produtos e cada um de nós, né, dos engenheiros, tem lá a sua responsabilidade nos produtos e o time de segurança cuida da segurança corporativa. Esse aqui é o modelo tradicional que a gente vê em alguns casos. O que acontece? Um time vai lá, desenvolve algo, um produto, um serviço, entrega lá para o time de segurança. Testa aí, ó. Testa aí. Isso funciona por um tempo. Só que isso não escala. Porque o que mais você quer é que os times tenham autonomia, não é isso? Você não quer que as pessoas inovem? Você não quer que elas transformem produtos, serviços e melhor experiência para o usuário? Então você precisa dar autonomia. E para dar autonomia, você não pode ter uma área que vira cotovelo. Um monte de gente faz um monte de coisa e tem lá uma área para validar todo mundo. Não escala. Como é que a Amazon e a AWS fazem? O que a gente chama de modelo descentralizado. Cada um dos times de desenvolvimento e serviço tem lá uma pessoa que é responsável por segurança. Mas ela trabalha no time de segurança? Não. Ela tem o manager dela, o gerente dela, o diretor dela, o responsável de produto, mas ela tem um dotted line com a área de segurança. Então, qual que é o papel da área de segurança? Alimentar esses champions, vamos assim chamar, dentro da AWS a gente chama ele de guardians, para que eles tenham as ferramentas necessárias e o conhecimento necessário para, no dia a dia, eles avaliarem a segurança do produto deles. Qual o benefício disso? O benefício que vocês viram no slide anterior, a gente consegue lançar 50 milhões de deploys por ano, né, com um nível de segurança altíssimo. Por quê? Porque a segurança ela é descentralizada. A título de curiosidade, quem que é da área de segurança aqui, só para eu saber? Provavelmente se eu falasse para vocês assim, vamos descentralizar a segurança, vocês vão falar, o quê? Tá doido? Não. Mas é a única forma da gente escalar. Tá? Na Amazon é assim e a gente faz assim. Óbvio que isso trouxe benefícios para a gente. Então veja que esse é o tipo de mudança cultural que leva tempo. Isso não acontece do dia para a noite, mas tem que começar. Esses números aqui são os números dos primeiros anos desse programa de criar esses responsáveis por segurança descentralizados. São mais de 2 mil engenheiros hoje que falam e são responsáveis por segurança nos seus produtos. Reduziu em 22,5%, como vocês estão vendo aí, os problemas de segurança médios e altos. Ou seja, resolveu muito antes. Aqui tem uma métrica que é usada, que é o time to market. Quando a segurança está dentro do time de produto e serviço, você entrega mais rápido, porque você não espera até o final para encontrar um problema. Você encontra durante o processo de desenvolvimento. Ou seja, entrega melhor, com mais qualidade e mais rápido. E 26% aí, de redução no tempo, ou seja, centenas de dias aí no que a gente está chamando de deploy. Isso aqui eu trago para vocês só um exemplo de como que a gente mapeia isso dentro da Amazon. A gente tem um negócio lá que chama Phone to Icon, a gente adora dar nome diferente para as coisas, mas hoje se eu quiser saber quem são os especialistas de segurança que estão espalhados dentro da empresa, eu consigo ir lá e selecionar. Então se alguém está falando comigo de alguma área, eu falo assim, poxa, deixa eu ver se a sua área tem alguém aí que é um champion. Fala com ele primeiro e depois a gente te ajuda se for necessário. Você empodera o engenheiro, empodera os times a também serem corresponsáveis pela segurança. Tem um monte de métricas e OKRs que a gente usa aqui, por exemplo, para premiar. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, mas vocês prometem para mim, quem está da Amazon aqui? Shhh, não pode contar.
Vocês estão vendo esse tênis que eu estou usando? Isso aqui é uma forma, por exemplo, da gente premiar os champions. São coisas assim. Pô, o cara fez um negócio super legal, desenvolveu um negócio super legal, pô, ele vai ganhar algum reconhecimento, seja na comunidade técnica. Então você o quê? Empodera as pessoas e reconhece. Porque o trabalho de segurança ele é árduo, precisa ser bem feito e ele precisa ser reconhecido. Tá bom? Legal. Tem mais 3 minutos para acelerar aqui. E a gente vai abrir para perguntas, a gente vai ter perguntas no final. Né? Legal. Agora, como que eu modernizo? Ó, falamos dos quick wins, falamos da questão cultural, como é que eu distribuo a cultura de segurança em ambientes ágeis de desenvolvimento. Então, como é que eu posso modernizar a segurança? Quem já é usuário de nuvem aí? Só para eu saber. Ótimo. Eu costumo dizer que a nuvem democratiza a tecnologia, certo? Empresas pequenas, médias e grandes têm acesso ao mesmo nível de tecnologia e podem desenvolver produtos disruptivos rapidamente, certo? Isso está transformando o mercado financeiro, como a gente sabe. Mas também democratiza a segurança. Porque hoje, a nuvem permite que uma empresa pequena comece implementando seus produtos e serviços com o mesmo nível de segurança que a NASA. O mesmo nível de criptografia, o mesmo nível de proteção, os mesmos serviços. E óbvio que tem 2 pilares que eu falo aqui que são fundamentais do ponto de vista de modernizar a segurança. O primeiro é o que eu chamo de otimizar. Quando você usa a nuvem, você otimiza os controles, porque muita coisa já está nativa. Então, normalmente, o que eu falo para os clientes, para os amigos, eu falo assim, ó, você vai usar a nuvem? Entenda quais são as ferramentas que estão lá dentro. Use melhor o que já está disponível. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. E outro é automatizar. Os controles de segurança eles podem sair por default. Você não tem mais... Tem alguém da auditoria aqui? Só para saber. Eu já fui auditor também. O auditor também toma chopp. Agente de segurança também toma chopp. A gente é legal, eu juro. Né? Até a auditoria muda. Porque agora você pode auditar em tempo real. Outro dia eu estava falando com um cliente, ele falou assim, cara, eu preciso de um script para auditar, não preciso mais perguntar. É isso, porque é tudo chamada de API. Segurança é a mesma coisa. Posso dar um exemplo para vocês? Visibilidade. Eu sei que isso acontece na França. Não acontece aqui. Você pergunta assim, quantos servidores tem hoje no ar? Alguém vai responder 50, outro vai responder 200. Tem gente rindo, mas eu sei que só acontece na França. 500 e no final tem 180. Na nuvem não tem isso. Subir um servidor está logado, está tudo lá, está disponível. Isso não tem mais dúvida. Ou seja, tem vários controles de segurança que a nuvem democratiza. Isso faz parte do processo de modernização das práticas de segurança. Quem conhece esse dispositivo? Eu já estou indo para o final. Quem já leu aí Dan Brown, Código da Vinci? O que era isso aí? Você lembra? Cryptex, lembra? Dispositivo de criptografia. Eu dei um para o meu filho. Ele, qual é a senha, pai? Eu falei, agora não tem biometria facial. Agora você vai ter que descobrir. E ele descobriu. Né? Depois de um tempo ele descobriu. Por que eu trago esse exemplo para vocês? Se você perguntar para qualquer profissional aqui quanto que a gente quer proteger a informação, a gente quer que ela esteja criptografada a todo momento. E a nuvem te permite fazer isso. Você pode fazer o que a gente chama de criptografia em escala. O dado pode estar criptografado em repouso, em trânsito, em qualquer momento. Existe inteligência nativa da nuvem. Eu nunca tinha visto esse número, 4 trilhão. A nuvem AWS analisa mensalmente 1 quatrilhão de eventos de segurança e gera inteligência para proteger os próprios clientes. 1 quatrilhão, 10 a 15. Eu nem sabia que tamanho que era esse número. Ou seja, quando você está usando a nuvem, você está se beneficiando da escala global. Agora, para a gente fechar, eu vou fechar quase em cima. Quem estava dormindo, acorda. Vocês esqueceram de tudo que eu disse. Vocês têm que lembrar só desse slide. Beleza? Então, eu vou dar 3 segundos para acordar. Quais são as 3 coisas que a gente tem que fazer para estar como companhia, como empresa, como cidadãos mais preparados? Pense nos quick wins. Não deixe de olhar para eles. Às vezes a gente quer comprar a melhor tecnologia, a gente quer implementar os melhores serviços, a gente quer usar a tecnologia top de linha e eu falo para o cliente, você já implementou MFA? Ele, não, mas eu quero comprar. Mas você já implementou MFA? Não, mas já fez o básico, porque isso resolve grande parte dos problemas. Olhem para o básico. Lembra da palavrinha higiene. Segundo, crie uma cultura, top-down, bottom-up. Leva tempo, não é fácil, mas tem que começar. E as empresas que querem se transformar digitalmente para entregar a melhor experiência para o cliente, têm que transformar a segurança. E por último, se a nuvem é um motivador e é um viabilizador,
use bem a nuvem a favor da segurança. Eu falo que segurança na nuvem é como mudar de um apartamento para uma casa, ou ao revés. Eu fiz uma mudança recentemente de uma casa para um apartamento, falei para minha esposa que se ela tentar mudar de novo, eu não sei se eu vou numa das caixas. Porque é um transtorno, é outra coisa, é outra forma de fazer as coisas. Mas a gente tem que entender. Beleza? Todo mundo acordou? Guardaram os 3? Vamos levar para casa, refletir? Muito bem, acho que agora a gente vai chamar a Lina aqui para a gente abrir para perguntas. Quero agradecer o tempo de vocês. Vou poder contar para o meu filho hoje que eu falei 3 histórias dele, ele vai achar o máximo, né? E quem se identificou com essas histórias aí, eu falo que nas escolas a gente deveria reforçar muito a questão de cibersegurança para os nossos filhos, que vão ser eles amanhã, que vão estar nesse mundo tão diferente que a gente está. Beleza? Obrigado e abrimos para perguntas. Ixi, já tem uma. Faz pergunta fácil. Posso sentar? Vou sentar. Senta aí, Lina. Vou sentar. Zilo, primeiramente, parabenizar aí pela apresentação, realmente muito boa. A minha pergunta é sobre até o segundo das lições aprendidas aqui da cultura de segurança. Como que a gente faz no dias de hoje, onde os ataques cibernéticos de todos os tipos, eles variam muito e muitos novos são criados a todo momento, como a gente mantém a cultura de segurança com a awareness de todos os possíveis tipos de ataque ou de todas as possíveis diferentes formas de invasão onde o ser humano participa disso de uma forma efetiva? Porque treinamentos gerais de conceitos eles podem ajudar, mas não necessariamente eles são 100% eficientes. Vou te dizer assim, ó, tem questões que são fundacionais. É importante entender os novos ataques, as novas ameaças, sem dúvida. Mas isso, por exemplo, é algo que o usuário final está muito distante da vida dele. Certo? Isso é algo que nós de tecnologia, nós de segurança, a gente tem obrigação de fazer. Então, entender como funciona o ataque de ransomware, as ameaças novas, o que é o phishing, o que é o WhatsApp phishing, etc. A gente tem que fazer isso. Só que aí a gente tem um papel de traduzir isso. Como é que eu explico isso para uma pessoa que não queira aprender, mas eu faço o exercício que é assim, como é que eu explico isso para minha tia, que se chama Darcy, né, que no fim de semana está lá comigo discutindo, né, o filme que ela viu há 3 meses atrás, e ela não é de TI. Então, acho que nós temos um papel de criar fundações. Quando eu falo de criar cultura, não é só treinar o usuário, mas é também fazer com que ele leve esse aprendizado para a vida pessoal. Eu acredito muito nisso. Quando a gente toca o coração do usuário a ponto dele ver benefício para ele fazer para ele, na vida dele, a nossa vida vai ficar mais fácil. É fácil a gente convencer um time de desenvolvimento que eles precisam pensar em segurança com alguém lá dentro? Não é fácil. Mas existem formas de a gente tocar o coração. Por quê? Porque vai melhorar a vida dele, daquela pessoa. Vai ficar mais fácil. Ninguém gosta de passar por fraude. Ninguém. Sabe uma coisa que eu uso com frequência? Eu trabalhei numa empresa que eu cheguei e falei assim, galera, eu não gosto de trabalhar sábado, nem domingo, porque eu gosto de ficar com meu filho, e nem virar à noite em sala de crise. Alguém aqui gosta? Se alguém gosta, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Falei, ótimo. Então, para a gente não passar por isso, a gente vai ter que trabalhar em algumas coisas em conjunto. Porque eu não quero. E ninguém quer. Então, eu acredito que nosso papel é transformar, eu falo para o meu time, a gente tem que ganhar corações. Não é fácil, é uma questão mais psicológica até do que técnica, mas a gente de segurança tem que se preocupar com isso. Um mais. Opa, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Sobre computação quântica, Opa! qual que é o seu feeling de como isso mudaria todo esse cenário? Você explicou, se mudaria, ou se isso já é o suficiente para a gente se sentir mais seguro? Seu nome? Silvio. Silvio. O que a gente fala em segurança é assim, todo dia sai algo novo e quando sai algo novo a gente tem que avaliar se é uma ameaça nova ou se não é. Fato é que computação quântica te dá a possibilidade de quebrar alguns algoritmos criptográficos. No entanto, do outro lado, eu vou te falar a própria AWS. A gente já tem pesquisa, já tem mecanismos para resolver isso. Então, do mesmo jeito que você vai ter computação quântica para decriptografar, você tem algoritmos e mecanismos que também usam computação quântica, que são a prova de computação quântica, para resolver isso. Só vou fazer uma observação aqui. Sem dúvida, essa é algo que a gente tem que se preocupar com relação à computação quântica para a segurança. Mas eu vou dizer para você que isso é um pedacinho pequenininho perto do todo que a gente tem que olhar hoje.
A título de curiosidade, umas 3 semanas atrás, eu tive um cliente, um CISO, que me ligou e falou, cara, eu queria saber como é que a gente se protege contra ataques de computação quântica. Eu fiz essa pergunta para ele, que é meu amigo também. Eu falei, fulano, se o seu problema é só se preocupar com ataque de computação quântica, meu, me dá uma vaga aí, porque eu quero entrar aí, porque se chegou nesse nível, né, tá muito bom. Eu não estou dizendo que não é para ter, eu estou dizendo que a gente tem que pensar nisso, mas eu acho que às vezes a gente tem que simplificar um pouco mais. Vamos ter que tratar isso, já tem pesquisa em andamento, mas tem muita coisa para fazer antes. Beleza? Tem mais uma? Dá tempo? Tá. Ainda fica à vontade, hein? Olá, Zelo. Olá. Minha pergunta é um pouco mais mundana no dia a dia da gestão de vulnerabilidades. Boa, boa. A gente sabe que o ideal é você ter 0, né? A gente devia ter combinado essa pergunta porque ela é ótima. Certo. Só que, na prática, isso traz outros desafios. Já aconteceu na minha instituição da gente fazer uma atualização de um patch, vulnerabilidade, ou de vários patches, e o sistema parar. O sistema de missão crítica. Não paramos por conta do ataque, mas paramos porque conta de tentar corrigir. Corrigir um ataque. Como é que você vê esse desafio do dia a dia de conseguir gerenciar uma estrutura grande, onde tem vários tipos de softwares, vários tipos de servidores, essas atualizações que cada dia precisam ser mais frequentes, com todo o teu tempo de entrega de produtos e por aí vai. Seu nome, perdão? Francisco Vidinha. Francisco, eu já tive experiências e quando eu era cliente eu usava isso bastante, que talvez, uma das estratégias que eu usava talvez você não tenha que ter o mesmo nível de patch e proteção para todos os sistemas. O que são as joias da coroa? Acho que essa é a primeira pergunta. Sim, porque se você tem 10 mil servidores, talvez você não consiga aplicar em 10 mil ao mesmo tempo. Eu vou te dizer que tem como, mas vou chegar lá. Mas talvez nesse momento não seja possível. Então, definir quais são as joias da coroa é o primeiro passo. Segundo o fato de ter uma vulnerabilidade não significa que ela vai ser assim, explorada amanhã. Mas você não tem que esperar 2 anos para aplicar o patch. Existem coisas que são controles mitigatórios. Então, quando eu trabalhava e faço isso com clientes, às vezes eu fico, cara, tem uma vulnerabilidade? Tem. Você não consegue aplicar o patch hoje. Não. Quais são os controles mitigatórios que a gente pode implementar? Posso monitorar mais? Posso ver o comportamento dessa máquina? Existem outras formas de você tentar mitigar o risco durante essa janela que você precisa. Porque é utópico, e eu sei porque eu já estive do outro lado da mesa, de dizer que você vai instalar patch em tudo em uma semana. Isso é utópico. Isso não existe em lugar do mundo. Aliás, vírgula. Quando você usa tecnologia de nuvem, dá. E é outra conversa que a gente pode ter. Tá? Patch em escala de centenas de milhares automatizado. Mas é outra discussão que a gente já estourou aqui. Respondi a sua pergunta? Não. Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem do Augusto. Vou falar para ele que vocês vão lembrar dele. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Zilo. Obrigado.